Amém? Então, pessoal, hoje eu gostaria de contar uma história sobre um homem de Deus que teve a responsabilidade de reconstruir. E a gente sabe que reconstruir não é fácil. Reconstruir exige você mexer em certas áreas que às vezes nós não queremos mexer. A reconstrução exige a gente olhar ali os escombros e ter que mexer, tirar alguns escombros, e quando a gente tira alguns escombros, podemos encontrar algo que não gostamos. E a gente vê isso com a obra de ontem mesmo, né? A gente estava lá no meio da igreja tirando algumas coisas, principalmente as irmãs na parte de baixo ali. Quando elas tiraram algumas coisas, principalmente da cozinha, encontraram algumas coisas que não eram legal encontrar, né? Mas faz parte do processo do quê? De reconstrução, faz parte do processo de reforma. Ou seja, antes de ficar bonito, antes de ficar renovado, temos que tirar a sujeira. E nós vamos hoje refletir na história de um homem de Deus, e o tema que a gente vai pensar nessa manhã é: a reconstrução começa quando alguém se recusa a se conformar com os escombros. Porque eu posso ver os escombros e não fazer nada. Eu posso ver a ruína, eu posso identificar a crise e falar para mim mesmo, dentro do meu coração: tá bom, deixa assim, sempre foi assim, e vamos levar a vida dessa forma. Só que a reconstrução é diferente. Ela começa dentro do nosso coração, primeiramente, quando a gente passa a não se conformar. Não temos mais aquele sentimento de conformismo, ou fala, eu estou indignado com essa situação e vou fazer algo para mudar. E quando a gente toma essa ação de mudança, o Espírito Santo de Deus começa a atuar em nossas vidas. Mas o mais interessante, essa ação de não nos conformarmos já é a ação do Espírito Santo movendo nossas vidas. Mesmo antes da gente agir. Olha que interessante. Eu já começo a ficar indignado. Eu já começo, às vezes, a ficar inquieto. Eu já começo a ficar inconformado com certa situação, mesmo antes de eu agir. Então, eu vou ter uma ação a partir do momento que gerou uma falta de não conformismo com a situação a qual eu estou vendo. E quem nós vamos utilizar essa manhã para refletirmos e pegar um pouquinho do que o Senhor tem para as nossas vidas hoje? É o Antigo Testamento, o livro de Neemias. Então gostaria que vocês abrissem aí, por favor, as suas Bíblias, Antigo Testamento, livro de Neemias, capítulo de número 1. Neemias, capítulo de número 1. Vamos ler do verso 1 até o verso de número 11. Os irmãos que encontraram, digam glórias a Deus. Aqueles que não, misericórdia, Senhor, e a gente espera um pouquinho mais. Quem não tiver Bíblia, pega carona com um crente aí do seu lado, ou pode ler aqui na tela também o texto da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: a história de Neemias, subtítulo: Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passaram por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor,
Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos. O povo de Israel, confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para restabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu o resgataste com teu grande poder e com teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo, à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Amém. Curve sua cabeça. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Pai, no nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, para celebrar em mais um culto de adoração e louvor à Tua majestade. Te agradecemos, Deus, porque a Tua misericórdia e graça tem sido uma realidade em nossas vidas e temos podido experimentar este amor, Pai, incondicional sobre nossas vidas. Amor esse demonstrado, Pai, também na vida dos nossos irmãos, como igreja. Fala conosco agora por intermédio de Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo possa tratar o nosso coração, possa nos transformar, possa nos exortar, possa nos corrigir, possa nos reanimar, possa nos renovar através da Tua palavra. Porque a Tua palavra, ela gera em nós vida e vida essa com abundância, uma vida que vale a pena ser vivida. Obrigado, Jesus, pela Tua misericórdia. Repreende toda obra do mal, todo jugo maligno de Satanás, tudo aquilo que não provém de Ti caia por terra no nome de Jesus. E eu te peço perdão dos meus pecados. Pecados que eu cometi, Jesus, no meu olhar, que eu cometi nos meus pensamentos, que eu cometi, Senhor, nas minhas ações e atitudes que o Senhor desaprova, te peço perdão. E também pecado, Senhor, se da minha boca saiu alguma palavra que magoou e entristeceu o Teu coração e algum das pessoas que estão ao meu redor, te peço perdão. Neste momento, leva cativo o meu coração e a minha mente, juntamente com a Tua igreja, para que possamos ouvir a Tua palavra e ela gere em nós vida e vida com abundância. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Quando nós vemos a história de Neemias, é uma história muito bacana. A gente sabe que o povo de Israel era um povo que às vezes é muito semelhante a nós, né? Que vive de altos e baixos espiritualmente. Parece que a vida de todo homem e mulher de Deus, ela é uma montanha russa. Tem hora que a gente está lá em cima, feliz e alegre, vivendo os tempos de graça e bonança do Espírito Santo, mas parece que quando o carrinho está lá, tudo bem, aquela euforia, parece que o carrinho desce com tudo, a gente começa a ir lá pro vale. Aí a gente passa pelo vale da sombra da morte, mas não teme mal algum, porque o Senhor está conosco, a vara dele, o cajado, vai nos consolando e coloca a gente de novo de pé. Aí a gente entra num lugar de bonança, alegria e paz, depois desce de novo. E assim era o povo de Israel. Nessas indas e vindas, o Senhor levanta um profeta que nós conhecemos como um dos profetas maiores, chamado Jeremias,
que profetiza que pela desobediência de Israel e o afastamento do seu coração do Deus verdadeiro, viria um cativeiro. Cativeiro esse que era o cativeiro babilônico. E quando Jeremias ele profetiza, ele fala, olha, uma nação ímpia vai vir por ordem de Deus para poder nos corrigir. E nós ficaremos ali, nesta nação ímpia chamada Babilônia, durante 70 anos. E depois de 70 anos, o Senhor vai permitir que a gente saia. E essa profecia se cumpre. O povo de Israel é levado cativo pelo imperador Nabucodonosor. A cidade de Jerusalém é sitiada e completamente destruída. Inclusive o templo do Senhor é destruído. E eles vão ali morar em uma cidade completamente iníqua, com um politeísmo, vários deuses que eles adoravam. E a cidade de Jerusalém completamente destruída. E o templo completamente destruído. E as casas completamente destruídas. E os muros que fortaleciam a cidade da presença dos seus inimigos completamente destruídos. E não só destruídos, além depois que tinham todos aqueles escombros, eles tacaram fogo. Então a cidade de Jerusalém era só uma cidade que quando a Babilônia vinha sobre ela, como todos os outros reinos, era para ficar só na lembrança. Porque além de destruir, a gente tacava fogo, para ela ficar em cinzas, para que a pessoa quando olhasse aquela cidade ficaria apenas na memória, porque não existiria mais nada. E assim foi, meus irmãos. Foi nesse cativeiro que Daniel e os seus amigos também foram viver na Babilônia. Mas o Senhor, depois de um período, permite que o povo de Deus voltasse para ali para poder reconstruir os muros. Só que quando o povo começa a reconstruir os muros, a gente vê que Esdras é usado por Deus para poder fazer a reconstrução do templo. Ageu também é usado por Deus para poder fazer a reconstrução do templo do Senhor, e essa obra começa a ser realizada. A reconstrução da cidade de Jerusalém. Só que quando a cidade de Jerusalém começa a ser reconstruída, a reconstrução do templo, a reconstrução das casas, uma parte que não tinha sido ainda reconstruída eram os muros. E nesse momento que os muros ainda não estavam sendo reconstruídos, parecia uma cidade fantasma. E Neemias servia, meus irmãos, neste momento, ele estava na cidade de Suzã servindo o rei Artaxerxes I. E essa história se dá em 445 anos antes de Cristo. Então imagina, Neemias ele era copeiro do rei. E o trabalho de copeiro era uma bênção, irmão. Você queria ser copeiro? Olha o que o copeiro fazia. O copeiro era uma das principais responsabilidades, era servir ao rei, principalmente provando a comida. Coisa chata, né? Imagina, vem um carrezinho, deixa eu comer esse carrezinho. Vem uma feijoada, deixa eu comer primeiro essa feijoada. Vem ali uma bebida, um vinho, deixa eu tomar primeiro. Você acha que é uma bênção, né? É. Só que por que ele servia primeiro? Para ver se tinha veneno. Entendeu? Para não matar o rei, ele experimentava primeiro, porque se tivesse envenenado, quem morria primeiro era ele. Quem queria um trabalho desse, hein? Imagina a insalubridade, né? Risco, tudo que ganhava por um salário desse. E Neemias era copeiro do rei, servia ao rei diariamente. Aí Neemias acaba um dia de trabalho, vai para sua casa, tá lá batendo um papo, vem os seus irmãos ali da sua cidade para bater um papo com ele. E aí, como você tá, ô Neemias? Você tá bem, hein, meu? Tá engordando, tá bacana, servindo no palácio, comendo tudo do bem, do bom e do melhor. Que legal, hein, Neemias? E aí, como que tá a galera lá em Jerusalém? Como que tá? Neemias, o pessoal não tá bom não. Não tá? O que aconteceu, meu? Cidade, você sabe, está destruída, a gente não conseguiu fazer toda a reconstrução ainda. Os muros estão todos caídos, tem um monte de cinza, escombro, tá tudo terrível. O pessoal tá vivendo um grande sofrimento, a família dele. O pessoal tá vivendo um grande sofrimento, Neemias. Não tá fácil a gente viver ali. Uma pobreza extrema, a gente não tem nada, estamos fazendo das tripas coração para conseguir sobreviver. E a Bíblia diz que quando Neemias ouve isso, ele fica triste. Meu, tô aqui comendo do bom e do melhor, vivendo no palácio, copeiro do rei.
E os meus familiares, os meus irmãos passando essa pindaíba, passando essa dificuldade tão grande, e eu aqui, e a Bíblia diz que ele chora, o espírito dele fica angustiado, e ele vai para a presença de Deus orar. Só que do capítulo que nós acabamos de ler, e depois do capítulo de número 2, onde Neemias se encontra com seu chefe, com o rei, sabe quanto tempo Neemias começa a orar e fica orando? 4 meses de oração. Antes de tomar uma decisão. Pergunte para a pessoa que está do seu lado. Você ora 4 meses antes de tomar uma decisão, irmão? Ou você é aquele assim, ó. Orou agora de manhã porque eu preciso tomar uma decisão à tarde. É assim, né? É assim, né? 4 meses, ou seja, preciso tomar uma decisão. Vai orar janeiro inteiro, vai orar fevereiro inteiro, vai orar março inteiro, vai orar abril inteiro para tomar a decisão em maio. Por quê? A minha decisão tem que estar encharcada de oração. A minha decisão tem que ser uma decisão dirigida pelo Espírito Santo. Porque a decisão que eu vou tomar é uma decisão que vai mudar o destino da minha vida. Vai mudar o rumo da minha vida. Não é uma decisão fácil. É uma decisão de vida e morte. É uma decisão que vai mudar a história, principalmente da minha vida. Então eu não posso ser assim, orei 7 dias, tomou uma decisão. Não! É a decisão calma. E olha só, Neemias ora, vai tomar, antes de tomar essa decisão, na oração dele tem tudo, um contexto que ele ora, pedindo primeiramente perdão do pecado dele, e não só do pecado dele, do povo. Ele se inclui. Quem errou não foi só o povo, não, eu errei também. Quem errou também não foi só eu, foi o povo. Ou seja, nós somos o teu povo, Deus. No reino de Deus, irmãos, não existe individualidade. No reino de Deus somos nós somos o povo de Deus. Base bíblica para isso também, Mateus 6. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não é o pão do Renato, não é o pão da Jennifer, não é o pão do Felipe, não é o pão do Vitor. É o pão nosso de cada dia que o Senhor nos dá. É o nosso Deus, não é o meu Deus. Porque na comunidade de fé que nós servimos ao Senhor, Ele abençoa esta comunidade. Cada um tem a sua individualidade, mas o Senhor sempre abençoa a comunidade de fé. E olha o que acontece. Neemias, então, chora, ora e inicia um processo dentro do seu coração. Por quê? Neemias não se conforma com os escombros de Jerusalém. Ele não se conforma com aquela situação de crise. Ele não se conforma com a dor que está sendo gerado na vida do outro, que são seus familiares, e essa dor, ele sente essa dor na alma. E ele não se conforma em ver a dor alheia e nem a dor que é gerada dentro do seu coração por ver o alheio, o outro sofrendo. Isso gera nele uma indignação santa que põe ele de joelhos, falando: Deus, eu sou errado, eu pequei, não só eu, povo, nós pecamos e temos a consciência que chegamos nessa situação porque nós nos afastamos da tua presença. Sabemos que esta dor, neste momento, foi afligida em nós porque nós fomos desobedientes ao Senhor e não guardamos os seus mandamentos. Algumas coisas e lições que a gente aprende com esse texto de Neemias. Porque quando Neemias vê isso, dentro do seu coração ele tem vontade de fazer o quê? Reconstruir. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso reconstruir. Só que imagine para um mero copeiro, meus irmãos, restaurar uma cidade. Tem noção disso? É a mesma coisa que você falar, um CLT vai reconstruir uma cidade sozinho. Tem condições? CLT. Não menosprezando o trabalho, mas você vê a condição. Você fala, você não vou conseguir.
Porque vai pedra, precisa reconstruir muro, tem toda uma infraestrutura de cidade, tem saneamento básico, tem a parte hidráulica, tem a parte elétrica, tem uma série de coisas para fazer. Eu não vou conseguir sozinho, mas Neemias, Deus estava gerando uma indignação santa dentro do coração dele. E é o Senhor que age, meus irmãos, quando eu e você não se conforma com a situação que a gente está vivendo. Para que haja mudança, a gente tem que não ser conformismo. Porque tem pessoas que gostam do conformismo. Ah, tá bom como está, sempre foi assim, deixa a vida me levar. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, você é assim, irmãozinho? Conformado com a situação? Ah, sempre foi assim, nunca mudou. Frase que a gente gosta de utilizar. Já falamos mais de 10 mil vezes. E a gente vai se conformando com a situação. Não! A gente não pode se conformar com essas situações, meus irmãos. Deus às vezes está gerando em nós uma indignação santa para que a gente tome um passo de fé. Mas esse passo de fé só é tomado se for gerado primeiramente em oração e gastando um bom tempo de oração. Aí o milagre vai acontecer. Algumas coisas que nós aprendemos com esse texto de Neemias. Primeiro, a dor tem o poder de despertar o propósito. A dor tem o poder de despertar o propósito. Deus queria reconstruir. Olha só, Deus tem um primeiro propósito. Qual que é o propósito divino? Reconstruir ali a minha cidade, reconstruir Jerusalém, reconstruir o templo e o altar de adoração, certo? Certo. Vou usar quem? Vou usar Neemias para isso. Mas para que eu use Neemias e impulsione ele para esse propósito de reconstrução, eu tenho que tirar ele da sua zona de conforto do palácio. Ele está no palácio, comendo bem do melhor, dormindo numa bela cama king no final da noite, ali com o seu belo edredom, o seu travesseiro abençoado, o outro dia toma um belo café, um almoço bacana, ele está bem. Só que Deus gerou nele uma dor na alma, para que ele pudesse ser impulsionado para o propósito divino. Ou seja, meu propósito é que a cidade seja reconstruída, mas você está aqui na sua zona de conforto, então como que eu vou fazer para que você vá para lá fazer e cumprir a minha palavra? Eu gero em você uma dor na alma, uma angústia no espírito para te impulsionar para o meu propósito. Então, às vezes, vivemos dores emocionais, dores físicas, dores que geram angústia na nossa alma, porque às vezes é Deus nos direcionando para o propósito que Ele tem nas nossas vidas. E se às vezes a gente não consegue identificar isso, a gente continua sofrendo nesse looping espiritual contínuo. Meu Deus. Aonde a gente vê isso? Neemias capítulo 1, que nós lemos versículo 4. Olha o que diz, Neemias 1, versículo 4. Ele recebe a notícia. Que notícia? Que está tudo destruído. Pode colocar o versículo de número 2. Põe o versículo número 2. Anani, um de meus irmãos, sua família, veio de Judá com alguns homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que haviam restado, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Qual foi a resposta dele? Eles me responderam: aqueles que sobreviveram do cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. E o muro de Jerusalém foi derrubado, e as suas portas foram destruídas pelo fogo, viraram cinzas, não tem nada. Versículo 4, olha aí. Quando ouvi isso, quem que ouviu? Neemias. Sentei-me e fez o quê? Chorei. Chorei. Eu não acredito, eu fico imaginando Neemias. Aconteceu isso? Aconteceu. Meu Deus. Que situação. E começou a chorar. Chorou. Chorei.
sentindo a dor do outro, sentindo o sofrimento do outro, sentindo tudo aquilo que o outro estava sentindo, mas mesmo naquele momento de conforto ele consegue sentir, porque ele não ouve apenas com os ouvidos, ele ouve com o coração. E quando eu e você ouvimos com o coração, a gente sente a dor do outro, a gente vê a dor do outro. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Tô chorando, tô triste, tô sentindo a dor. O que você vai fazer? Vou orar, vou jejuar, vou me aproximar da presença de Deus. E eu passei dias lamentando. Lamento é diferente de murmuração. Jeremias passou um momento tão difícil na vida dele, de angústia e dor, que em vez dele murmurar, Deus permitiu que ele escrevesse um livro chamado Lamentações de Jeremias. Eu vou lamentar diante do meu Deus. Deus, olha isso, não estou bem, a situação está difícil, olha só, eu lamento diante do Senhor. Ele ficou lamentando e fazendo o quê? Jejuando e orando ao Deus dos céus. Aleluia. Antes de tomar qualquer decisão, mesmo que é uma coisa ruim que lhe acometeu, que gerou dor, que gerou crise, a primeira coisa que ele foi fazer foi o quê? Orar ao Senhor. Mas ao mesmo tempo que ele está orando, ele não tira a sua parte humana, a sua tristeza, o seu sentimento. Eu estou triste mesmo. Eu estou triste por causa do outro. Eu estou assim angustiado por causa do outro, porque eu preciso fazer alguma coisa, mas eu não consigo fazer com as minhas mãos, isso sai fora da minha gestão. Mas uma coisa sim eu posso fazer, é me colocar diante do Senhor, de joelhos, em oração, buscando a face do Todo-Poderoso, porque Ele sim é soberano e pode fazer todas as coisas na face da terra. É isso que eu tenho que fazer. Porque aquilo que é impossível, a Bíblia diz, para o homem, é possível para Deus. E é tão legal isso. Esses dias, já assistiram aquela série The Chosen? Estão assistindo? Você começa a assistir The Chosen, você chora muito, né? Não sei vocês. Eu choro direto, falo, preciso me converter, Jesus, olha isso, meu Deus do céu. E tem uma parte lá daquele centurião, tá na palavra de Deus, principalmente no Evangelho de Lucas, que o centurião, ele chega ali para Jesus, ele tem poder, comandante. Como que é o nome do centurião? Eu até esqueci agora. Tem o nome daquele centurião, Jesus amado, lá no The Chosen, na Bíblia. Qual? Gaius. O Gaius é o centurião romano. E ele começa a ver alguns milagres, o pessoal começa a perseguir Jesus. Está no texto de Lucas, vai tratar bem detalhado isso. E tem uma hora que não está na palavra, mas eles abordam de uma forma muito rica. Ele fala assim, ó, Gaio chega lá porque o filho dele está doente e era o filho de um adultério, de uma infidelidade. Ele não era judeu, então ele sabia que ele era impuro, era indigno. E Mateus, lá que tem amizade com ele no filme, é bem interessante, chega para ele, mas está na Bíblia, pessoal, depois lê Lucas. Ele chega ali e fala assim, Senhor, preciso da sua ajuda. Só que na Bíblia não fala, mas eu achei legal a forma que eles fizeram. Ele se ajoelha diante de Jesus. E todos os judeus tomam um espanto, ele é um gentil. Ele vem aqui para matar a gente. Se ajoelha. Daí ele pega e fala assim, Senhor, estou precisando aqui da sua ajuda. Aí o Senhor fala, levanta, vamos até lá. Ele fala, não precisa ir. Eu sou um homem que tem autoridade e comando. Se eu falo para aquele soldado, vai para lá, para a direita, ele vai. Se eu falo para esse soldado, vem para cá, para a esquerda, ele vai. Eu tenho homem sob meu comando e eu sei que o Senhor tem autoridade esse comando. Mas olha uma frase, é muito interessante isso. Na palavra ele fala assim, ó, na Bíblia. Eu não sou digno do Senhor ir lá, mas eu sei que se o Senhor falar uma palavra, o meu servo será curado. Aleluia! Só que no filme, sabe o que ele ainda acrescenta? Esse é o cerne, na verdade é a base bíblica pra gente. Ele fala uma coisa assim mostrando a humanidade do Gaius.
falou assim, ó, eu sei que não tem uma palavra, com o olho cheio de lágrima, uma palavra nessa terra, o que o Senhor falar vai acontecer. Eu sei que aquilo que o Senhor abrir a boca e falar nessa terra vai acontecer. Aí Jesus faz o que? Elogia a fé. Em verdade, Bíblia. Em verdade vos digo, que nem todo Israel, quando ele fala isso, Jesus está fazendo o quê? Um tapa na cara nos judeus, que esperavam ele. Vocês não falam que vocês creem em mim? Vocês são todos judeus que eu chamei vocês. E depois os outros judeus não acreditavam em mim. Vim para o que eram meus e os meus não me receberam. Então o Senhor abriu a porta para os gentios, que somos nós, e todos aqueles quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Glória a Deus. Aí o que ele pega e fala? Olha que interessante. Não vi em Israel ninguém com tamanha fé como desse homem. Sabe o que agora eu vou contextualizar? Tá vendo vocês aqui que são todo mundo crente? Tô vendo. O ímpio tem mais fé do que vocês. Olha isso. Jesus está falando isso. O ímpio que não crê em mim, não anda comigo, não perdoa ninguém, não faz nada, não cumpre minha palavra, tem mais fé em mim do que em vocês que são crentes que vêm na igreja todos os domingos. Pergunte a pessoa que está do seu lado. Você tem fé, meu irmão? Detalhe, isso aqui eu estou falando é palavra de Jesus. Pode ler o texto lá. Palavra de Jesus. E às vezes a gente fica em cima de um pedestal achando porque somos crentes, somos melhores que as pessoas, né? Que Jesus tem misericórdia das nossas vidas. Aí o que a gente começa a ver? Ouvir com atenção. Ele vê, Neemias, o sofrimento do outro. Então a dor tem o poder de despertar o propósito em nós. Às vezes Deus tem um propósito na minha vida e na sua. Aí você fala, às vezes não. Ele tem um propósito na minha e na sua vida. Só que se a gente não estiver andando no propósito que o Senhor tem nas nossas vidas, qual que é o propósito desses? Uma das coisas, a vocação que Deus nos deu. Deus nos deu um chamado, Deus nos deu uma vocação, Deus quer que a gente trabalhe para o reino dele. Ou seja, quando eu e você não trabalhamos no reino dele, com a vocação que ele nos dá, e a gente está negligenciando isso, falando que não é o tempo, muitas vezes o nosso coração e alma ficarão cheios de dor, de crise e angustiado. Aí a gente vai orar, Senhor, por que eu estou passando isso? É porque às vezes, filho e filha, você não está no propósito que eu coloquei para você ainda. É por isso. Aí eu tenho que colocar uma dor na tua alma, uma inquietação na tua alma, gerar um sofrimento na tua alma, para que você venha para o propósito que eu tenho para você, para que você reconstrua e trabalhe na minha presença. Mas e se eu não for? Não tem problema, continuará com essa dor na tua alma, continuará com essa inquietação. Você só terá paz, filho, quando você estiver dentro do meu propósito. Guarde isso. Você só terá paz plena nessa terra quando estiver dentro da vontade de Deus, cumprindo o propósito que Ele te chamou. Aí você vai ter paz. Fora isso, não terá paz. Como assim então, pastor? Vou explicar um pouquinho mais. Quando Deus sempre existiu porque Ele é eterno. Deus não tem a base do nosso Cronos. Cronos é o tempo. O tempo de Deus é Kairos. O nosso tempo é o Cronos. Cronos é esse tempo que nós temos. Meses, anos, é o Cronos. Décadas, séculos, milênios, Cronos. Kairos de Deus, eternidade. Para Deus é sempre hoje. Por isso que a Bíblia fala, 1000 anos para Deus é como um dia. E um dia para Deus é como 1000 anos, mostrando a eternidade. Para Deus é sempre hoje. Para a gente que fala é passado, presente, futuro. Por isso que na Bíblia muitos dos evangelistas falam Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. Porque Ele não muda, é sempre agora. Aleluia. Só que o que acontece? Deus já vem com a história, com um propósito de vida para mim e para você. Já com todo o trajeto, nesse propósito de salvação da humanidade que Ele vem fazendo durante séculos, salvando, libertando, fazendo uma série de coisas. Aí nesse momento que já vem vindo esse processo há séculos atrás, quem que nasceu? Eu e você.
A gente nasce. Tem um propósito. Qual que é o nosso propósito? Entrar no propósito divino. Já tem um propósito que Deus está fazendo. Ele não tem um propósitozinho individual para você e exclusivo para você, não. Eu já venho num propósito de salvação da humanidade. O Renato agora acabou de se converter? Sim. Agora, Renato, eu vou te pegar, colocar você dentro deste meu propósito. Aí vem os propósitos individuais, que são os dons e os carismas. Agora, dentro deste meu propósito, eu começo a te usar com os dons para cumprir o meu propósito. Tá entendendo? Amém. Já tem um propósito. Deus vai me usar só quando eu estiver dentro do propósito dele. Aí dentro do propósito dele, vai os carismas, os dons, evangelismo, missões, os ministérios. Visão, revelação, profecia, palavra, conhecimentos, dons de Coríntios capítulo 12. Todos esses dons para ser usados dentro do propósito dele, para que o propósito dele seja realizado. Aí eu saio do propósito de Deus. Como que ele vai me usar dentro daquele propósito? Aí sabe o que ele gera em mim quando eu saio? Em mim e em você? Angústia. Puxa, eu não estou feliz. Você está fazendo tudo perde sabor, você fica incomodado, aí você volta para dentro do propósito de Deus. Você tem alegria, tem paz. Paz plena. E essa paz é o seguinte, o mundo está caindo lá fora. Às vezes as contas não vai estar pagas. Às vezes tem um monte de crise dentro da família, mas se você está no centro da vontade de Deus, você continua a ter paz dentro do seu coração e andando. Porque estar dentro do propósito de Deus não significa dificuldade. Não significa que não vai ter lutas e nem intempéries da vida. Não vai ter. Mas Deus está ali. Mas Deus, Ele move quando a gente se importa, meus irmãos. Olha o que diz a palavra em Êxodo, capítulo de número 3, versículos 7 a 10. Quando o povo de Israel estava cativo no Egito durante 400 anos, diz a palavra de Deus, o Senhor disse, tenho visto claramente a opressão sobre o meu povo no Egito e escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, pois me preocupo com o sofrimento deles. Deus estava vendo o que estava acontecendo com o povo de Israel, que era o povo hebreu, e os seus feitores, que eram o povo egípcio com o faraó. Por isso desci para quê? Para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde fluem leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor, a oração, o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem. Portanto, agora vá para Moisés, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Deus vê o sofrimento, Deus vê a crise, Deus vê a dor e incomoda o coração de quem? De Moisés. Vai para lá, vai para lá. Moisés não tinha nem opção. Irmão, vou te falar uma coisa. Para cumprir o propósito de Deus, eu e você não tem nem opção. Ele vai fazer acontecer porque ele é soberano. Ah, mas meu livre-arbítrio, tem hora que a gente não tem o livre-arbítrio pleno. Moisés tinha opção aqui? Olha só que interessante. Moisés, as ovelhas, tá tomando conta das ovelhas, uma sai. Vê se tem opção. Meu, olha só. Essa ovelha está indo para onde? Subiu o monte, a ovelha. Deixou lá, fechou o curral. Vai lá. A ovelhinha pulando, né? Imagine Moisés. 80 anos de idade, viu? 80 anos, ó, pulando, indo lá atrás da ovelha. Chega lá no lugar. Quando ele olha o lugar, o que é isso, meu? Uma fogueira? Tem uma sarça, pedaço de galho pegando fogo, mas o fogo não está consumindo galho? Não está ficando carvão nem cinzas? O que é isso? Deixa eu chegar mais perto. Quando está chegando perto, vem uma voz. Moisés. Moisés. Meu, não tem como se converter, irmão. Não tem como sozinho. Começa a vir uma voz. Moisés. Quem é, Senhor? Tira a sandália dos pés,
porque o lugar onde você está é terra santa. Moisés faz o quê? Meu Deus do céu. Já joga logo o sapato longe e já está aqui. Quem é, Senhor? Sou eu, Senhor. Eu ouvi o clamor do meu povo. Eu vi o sofrimento dele. Então vou descer e vou tirar eles de lá e vou usar a tua vida. O sofrimento do povo tirou Moisés da zona de conforto, tranquilinho, pastorzinho de ovelha, para lá enfrentar um dos maiores impérios da época. Muitas vezes, para que o propósito de Deus se realize na nossa vida, ele gerará uma dor no nosso coração, uma dor na nossa alma. Sabe para quê? Para nos inclinar para a vontade soberana dele. Guarde isso, guarde isso. A maior diferença entre quem é usado por Deus e quem assiste é a capacidade de se importar. A maior diferença de quem é usado nas mãos de Deus daqueles que só assistem é a capacidade de se importar com as coisas. Se eu me importo, gera em mim uma indignação santa, eu vou para o propósito. No propósito existe milagre. Mas se eu não me importar, eu vou ser apenas um coadjuvante. Só vou assistir aquelas coisas que estão acontecendo, mas nunca serei usado por Deus a participar. Se a gente for muito conformista. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, você é muito conformista? Mude. Tem uma frase muito interessante que ele diz o seguinte: nada grande foi feito sem primeiro sentir profundamente. Algo grande, sim. Foi feito como? Porque eu senti profundamente. E onde eu sinto? No meu coração. Eu senti a angústia, senti o desejo, senti o impulso do Espírito Santo e agora eu vou para lá. Segundo lugar, que a gente aprende com Neemias, a oração antecede a ação. A oração antecede a ação. Porque às vezes a gente quer agir antes de orar, né? Quantos já cometeram essa atitude de agir antes de orar? Levante a sua mão. Que Jesus tenha misericórdia de nós, né? Amém. Obrigado, Jesus. Que Jesus tenha misericórdia. Olha só o que diz a palavra Neemias 1, versículo de número 11. A oração precede a ação. Ah, Senhor, suplico que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faz que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nesta época eu era o copeiro do rei. Deste homem era o rei Artaxerxes. Ele servia. Que o Senhor faça ter graça. A oração de Neemias: Senhor, que o Senhor incline o coração do rei a meu favor. Que o Senhor incline e me dê graça quando eu estiver conversando com o rei. Porque ele detém poder, ele detém autoridade, ele manda matar, ele manda absolver, ele manda prender, ele manda ir, ele tem todo o poder e autoridade, ele é o monarca. E eu vou estar servindo com ele. Mas Neemias, depois de 4 meses de oração, ele vai lá para estar diante do rei. Neemias não foi precipitado, ele orou durante 4 meses. Mas olha que interessante, meus irmãos, antes de nós contarmos o milagre, olha o que aconteceu antes de nós vermos a benevolência e a graça de Deus agindo sobre a vida de Neemias. Olha o tipo de oração que Neemias fez. Antes dele agir, ele fez o quê? Ele chorou. Ele chorou aonde? Na presença de Deus. Eu estou sentindo a dor do outro, Pai, eu não me conformo com isso, tenha misericórdia. E depois de ele chorar, o que ele fez? Ele orou. Agora eu vou orar, Senhor,
lembra de nós, atente para a oração do teu servo, atende a oração do nosso povo, Senhor. Ele também orando, o que ele fez? Ele se prostra. Deus, a gente pecou, Senhor. Não só eu, mas todo o povo, todos nós somos culpados. Não existe a culpa nenhuma, a culpa no outro. Nós que somos o teu povo, somos culpados. Nos perdoa. Olha o tipo de oração que ele fez durante 4 meses, meus irmãos, para estar na presença do rei, para que o Senhor fizesse um grande milagre. Porque às vezes a gente pensa que as coisas são rápidas e não são. Existe um processo. Quer ver a grande bênção que ele recebeu? Porque às vezes a gente pode ver a bênção que ele recebeu, mas a gente não vê todo o processo que ele passou. Ele chega lá agora, depois de 4 meses de oração, cheio do óleo, cheio da graça. Imagina, 4 meses de oração, 4 meses de campanha no monte, imagina? Tá cheio de Deus, jejuando, orando, buscando, ótimo. Chega lá, vai servir o vinho para o rei. E ele, como era funcionário, tinha que estar sempre com um sorriso na cara, né? Um sorriso bonito. Porque crente sorri ou não? Ô, glória. Ou crente fica com a cara que parece polimão? Aquela cara emburrada, toda hora. Se é crente, tem que estar com a cara boa. Pergunte para o pessoal que está do seu lado, você parece estar chupando limão toda hora, irmãos? Tá aquele ditado, né? Cara feia pra mim é fome, né? Cara feia pra mim é fome. Tem pessoa que tá com fome o dia inteiro. Tem pessoa que fica com fome o dia inteiro, outro dia com fome, né? Pelo amor de Deus. Ele sabia, porque a Bíblia diz, capítulo 2. Ele vai pra lá, ele vai entregar o vinho pro rei, o cálice. Toma aqui, ó, rei. O rei pega, olha pra Neemias. Aí ele temeu. Meu Deus. A Bíblia diz que ele ficou com medo. Depois lê, Neemias capítulo 2. Ficou com medo, porque ele não poderia aparentar tristeza na presença do rei. Eu tenho que estar bem na presença do rei. O rei fala assim, Neemias, você não está bem não, né? Ele temeu. Jesus, e agora? Já viu aquilo que acontece? A pessoa pergunta uma coisa para você e você fala assim, Jesus, e agora? O que eu vou falar nessa situação? Aí ele fala assim, o que é? Aí o Neemias, olha só, o trabalhar de Deus. Sabe o que é, rei? Eu fiquei um pouco triste. Isso daqui, minha alma está um pouco angustiada e triste, porque fiquei sabendo que a cidade natal onde eu morava, o sepulcro dos meus pais, está toda destruída, está difícil as coisas lá, sofrimento, dor, tal. O rei pega e fala assim, olha só, o que você quer fazer? Como que eu posso te ajudar? Ó, pergunta. Quem tem autoridade, o que eu posso te ajudar? É Deus ou não, irmão? Ô, glória. Quanto tempo que ele ficou orando? Janeiro, fevereiro, março, abril. Orando, clamando a presença de Deus. Deus pode fazer instantâneo, pastor? Pode. Mas olha o preparo. Para coisas grandes tem que ter preparo. Sim. E o que acontece? O que você quer que eu te faça? O que você ia responder, irmão? Aí ele faz aquela oração rápida, né? Jesus, e agora? O que eu peço? Olha só a estratégia. Sabe o que eu preciso? Eu preciso entrar no propósito. Olha o propósito já acendendo. O propósito é reconstrução. O propósito é fazer muro, reconstruir casa. Então vou precisar de todo o material de construção. O que ele pega e fala? Vou precisar de todo o material de construção, pedra, areia, caminhão, cimento, tudo. O rei pega e fala assim, tudo aí que você precisar tá feito. Tá aqui um cheque em branco. Você vai lá em todas as fábricas, o que você precisar, tá aqui um cheque em branco, que é as cartas, vai lá e leva. Ele pega e pega todo o material para reconstruir, olha o detalhe, uma cidade. Aleluia. Irmãos, é para reconstruir nossa casa, é para reconstruir uma cidade, um copeiro. Aí sabe o que ele falou? Quando ele acaba, o rei falou, você precisa mais do quê? Mais isso? Tá aqui. Você precisa de mais isso? Tá aqui. Aí quando ele acaba, olha Neemias reconhecendo, tudo isso, capítulo 2, me aconteceu porque a boa mão de Deus estava sobre a minha vida. Glória a Deus! A diferença num homem e de uma mulher de Deus não são as suas habilidades, é quanto você se rende na presença de Deus e depende dele. É, Jesus. Quanto mais dependência, mais milagres do Senhor. Quanto mais rendição do coração e da alma, mais a presença do Altíssimo e a benevolência dele e o agir dele virá sobre nossas vidas. Sabe por quê? Porque o Senhor ama a nossa vida, como diz João 3,16, que ele amou o mundo de tal maneira, e ele ama
ver a gente dependendo dele. Só que a gente não quer depender dele. A gente quer ser, sabe o quê? Autossuficiente. Independente. Pergunte para a pessoa que está do seu lado. Você gosta de ser independente, irmão? Gosta de ser independente? Não preciso de ajuda, não. Deixa eu aqui. Pode deixar. Guarde isso. Guarde isso. Evangelho, vida em comunidade, não é carreira solo. Vida cristã não é carreira solo. Você não é um pregador solo que você prega para a pessoa ouvir. Você não é um cantor que canta e louva solo, não. É a comunidade de fé. Todo mundo precisa de todo mundo. Todos nós somos importantes para o reino de Deus. Todos nós somos importantes para o corpo. Ele fez isso, orou em coletivo, porque ele sabia que aquilo que ele estava fazendo, que era o propósito de Deus, não abençoaria apenas a sua vida, mas abençoaria a vida do outro. E por abençoar a vida do outro, ele trabalhou, meus irmãos. Ele poderia fazer o quê? Ficar quietinho. Ele poderia ficar quietinho. Só que Neemias fez o quê primeiramente? Ele orou ao Senhor. Aleluia. Ele orou ao Senhor. Glória a Deus. Olha o que diz Charles Spurgeon em uma frase dele. Orar não é o que você faz quando não tem mais nada. É o que faz quando vai enfrentar tudo. Aleluia. Ó, às vezes a gente muda isso, né? Fiz de tudo. E agora? Vou orar. Meu Deus. Mudou. Vai começar o negócio? Vou orar primeiro. Vai tomar a decisão? Vou orar primeiro. Apareceu? Oh, vou orar primeiro. Antes de enfrentar tudo, a primeira coisa é a oração. A gente tem que aprender isso, irmãos. A gente já quer montar um monte de estratégia sem orar. E esquece que quem dá estratégia é Deus. Aí Ele ilumina a tua mente para fazer coisas extraordinárias. Aí você fala, Deus, da minha capacidade eu não conseguiria fazer. Não mesmo, filho. Fui eu que iluminei a tua mente para que você fizesse essa coisa grande. Mas por que eu iluminei? Porque você gastou tempo comigo. Não existe coisas grandes da parte de Deus se eu não gastar tempo com Ele em oração. Não existe, meus irmãos. Isso é interessante. Ele se preparou espiritualmente antes de se mover estrategicamente. Muito legal. Muito legal. Porque às vezes a gente ora e a gente não quer fazer nada. Deus não quer que eu e você viva uma vida em conformidade com as coisas. Deus quer uma mudança. Minha e sua. Porque muitas vezes a gente olha a situação e fala assim, ó. Ah, tá aqui. Olha os escombros. Olha a ruína. Tá bom. Outro vai fazer. Outro faz. Aí o outro que tá olhando, o outro faz. Aí o outro que tá olhando, ah, não é minha responsabilidade, o outro faz. Aí a gente fica só assistindo. E às vezes esquece que é Deus nos incomodando para a gente fazer. Porque o milagre só vai acontecer quando eu me encaixo no propósito de Deus. O Senhor hoje quer usar, sabe o que, irmãos? A sua vida para reconstruir. Às vezes você está vendo coisas que precisam ser reconstruídas na sua vida. Na tua família, no teu ministério, no teu chamado, no teu trabalho, nas tuas amizades. Algumas coisas precisam ser reconstruídas. E isso às vezes já tem gerado até um incômodo dentro de você. Esse incômodo pode ser o Espírito Santo falando, se atenta. Não está vendo que está gerando dor? Não está vendo que está gerando uma angústia dentro da tua alma? Volta, filho. Volta, filha, para o meu propósito. Você tem um chamado. Você tem uma vocação. Você tem dons que eu te dei. Aí você não está usando esses dons ainda. Aí eu tenho que colocar uma dor na alma, uma angústia na alma, para te empurrar para o meu propósito. Assim como eu fiz com Neemias. Assim como eu fiz com tantos outros homens e mulheres de Deus na Bíblia. Pastor, mas às vezes Deus inflige dor? Inflige. Povo no Egito. Lembra quando vocês estavam no Egito? Sim. O que você fez, Senhor? Deuteronômio.
Eu te humilhei. Deixei você ter fome. Quem que deixou ter fome? Foi o inimigo? Eu deixei você ter fome. Mas eu passei mó pindaíba e fome. Fui eu. O Senhor, mas Deus não é um Deus de amor. Mas sabe por que eu fiz isso? Para ver o que estava no teu coração. Eu queria ver se você guardaria os meus mandamentos ou não. Porque eu não quero que você fique raso. Eu quero te chamar para um propósito muito maior. Aí eu gero essa indignação santa dentro do seu coração para que você venha. Porque eu tenho grandes coisas para fazer na tua vida. Deus quer usar a tua vida, meu irmão e minha irmã, como agente de mudança na tua família, como agente de mudança na tua casa, como agente de mudança no teu trabalho. Tá esperando o quê? Fale para a pessoa que está do seu lado. Tá esperando o quê? É você. Então, olha só, não tenha medo de orar pela sua família. Não tenha medo de falar do evangelho. Não tenha medo de se portar como um cristão, mostrando o seu testemunho de vida. Não tenha medo. Cumpra o propósito, fale da palavra. Use os dons que Deus te deu, não enterre os talentos, não enterre o seu chamado, use ele em prol do reino de Deus e deixe o Espírito Santo fluir na tua vida. Porque às vezes a gente fica racionando muito, ai isso, ai vai ser aquilo, ai que o outro vai pensar, ai mas eu não vou ser isso, irmão, irmã, deixe o Espírito Santo controlar a tua vida e te dirigir. A gente pensa muito nisso, sabe por que a gente fica pensando? Ai, o que vai falar, o que não vai falar, e aquilo outro? Porque a gente não gastou tempo com oração. Quando a gente gasta tempo com oração, o Espírito vai nos direcionando. Assim como o apóstolo Paulo fala, aqueles que são de Deus não vivem mais das obras da carne, mas vivem uma vida no Espírito. E essa vida no Espírito me guia para fazer as obras que o Deus quer que eu faça. Se eu tiver uma vida no Espírito, uma comunhão no Espírito, Ele vai acendendo as decisões que eu tenho que tomar, as palavras que eu tenho que falar, aquilo que eu devo orar, profetizar, tudo Ele vai me revelar. Quando vem muita dúvida dentro do nosso coração, é porque não estamos gastando tanto tempo na presença dEle, para que a presença dEle acalme a nossa alma. Porque a presença de Deus acalma a nossa alma e a gente consegue agir. Vamos orar. Se coloque de pé no nome de Jesus. Deus quer fazer de você um agente de reconstrução. Na história de Neemias a gente vem aprendendo que a reconstrução dos muros não começam nas mãos, mas começa no coração. Não é na mão. Não é porque eu tive recurso financeiro, não é porque eu tive a carta do monarca, do rei, e ele fez ali, me deu os recursos necessários. Não. Começou aonde? No coração. A obra de Deus na sua vida começa no teu coração. Feche seus olhos.